Aldo José Gorgates Arbim é professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. Aldo é um orgulho de matonense e professor, como disse, do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná e acaba de receber a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos até aqui algumas imagens desse momento da entrega, se vocês puderem reproduzir, para em seguida chamá-lo ao vivo, e é com ele que nós vamos conversar já em instantes. Vamos à premiação no momento em que ele recebia a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse momento aí, ó. No grau de comendador, Aldo José Gorgates Arbim. Aí está o Aldo, após ter recebido e ser cumprimentado pelo presidente da República, entre outras autoridades, o vice-presidente e Geraldo Alckmin também, entre outras autoridades do Ministério da Ciência e Tecnologia. E Carlos Emanuel de... Foi nesse momento, então, que o Aldo Arbim recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico nesta 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo sido recebido lá no palco, entre outros, pelo presidente da República, Lula, o vice-presidente e representantes do Ministério, do setor todo de Ciência e Tecnologia ali reunido nesse importante momento do setor no nosso país. E para o nosso orgulho e honra, ele é matonense e é com ele que nós vamos conversar agora ao vivo. Bom dia e parabéns, Aldo. Parabéns, hein? Poxa vida, uma honra para nós e uma alegria, aliás, para todos os matonenses saber que um matonense chega a essa premiação pelo seu mérito. Isso aí nos enche de muito orgulho. Bom dia. Bom dia, Daécio, a você e a todos e todas que nos ouvem agora, principalmente os meus queridos conterrâneos aí da Terra da Saudade, que eu já estou morrendo de saudade. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Há quanto tempo você não vem aqui, Aldo? Estive em Matão a última vez em março. Ah, recente. Muito tempo. Mas muito tempo. Para mim é muito tempo. Não consigo ficar muito tempo longe daí, não. Quais familiares você tem aqui? Meu pai continua morando aí, meus tios, primos, tem muitos amigos de coração. Porque você fez todo o ciclo básico e tal, e fundamental e tudo, aqui, né, nos seus estudos. Eu me formei, sim, eu saí daí aos 17 anos, eu fiz toda a minha formação no Henrique Morato. Eu saí daí aos 17 anos para estudar na Unicamp, onde eu fiz a minha graduação em 1986. Depois eu já emendei o mestrado e doutorado lá na Unicamp. E em 1998, desde março de 98, eu estou aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Passando frio, como vocês podem ver aqui. Se aqui está frio, eu estou imaginando aí, né? Isso porque eu estou dentro de casa, viu? Você imagina como é que está da porta para fora. Mas acontece que aos 16 anos, quando você deixou o Matão para evoluir nos seus estudos e tudo, é uma idade que, no costume brasileiro, né, 16 anos, aí você conclui o que antigamente era o colegial e hoje é o ensino médio. E aí não só a pessoa começa a pensar o que eu vou fazer, o que eu gosto, como a família começa a empurrar, né? E aí, você vai fazer qual faculdade? Às vezes o cara nem está preparado, por isso para escolher. E por isso mesmo é muito comum que depois de alguns 2, 3 anos numa faculdade lá que ele convencionou achar que era dele, ele para no meio e diz, não era isso que eu queria, não, e muda. É muito comum acontecer isso. Aos 16, você já estava perfeitamente decidido pela química? Já, aos 17, na verdade. 17. Mas aos 16 eu já estava. Eu saí de Matão aos 17. Mas eu já estava aos 16, sim. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu fui cooptado pela química por um professor lá do Henrique Morato, o professor Zé Maria, que era um professor brilhante de química. E foi assim, logo nas primeiras aulas, e em pouco tempo eu percebi que era isso que eu gostaria de fazer. E ao começar a olhar as possibilidades de um profissional na química, né? Foi paixão à primeira vista. Mas eu não fui
para a universidade pensando em seguir carreira acadêmica no primeiro momento. Eu pensava na química para trabalhar na indústria. E na universidade, logo no primeiro ano, eu percebi as possibilidades, né, o que era ser professor universitário, que na verdade no Brasil, professor universitário é cientista, né, na área de química, né, em todas as áreas. Quer dizer, professor universitário não dá aula simplesmente, né, dar aula na verdade é inclusive a menor porção do nosso tempo. O professor universitário precisa ter uma infinidade de atividades, mas dentre elas fazer um trabalho científico original. Fazer ciência, é onde se faz ciência no Brasil, basicamente 95% é feito dentro das universidades. E eu aprendi isso, eu não sabia disso quando fui para a Unicamp. Eu aprendi isso logo no início da minha graduação e fiquei fascinado com essa possibilidade, quer dizer, você poder contribuir com geração de conhecimento. Isso é uma coisa absolutamente fascinante. Então, desde o meu segundo ano de graduação, eu já tinha a certeza que era para isso que eu tinha que ir. Só que para chegar lá, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, então é uma carreira acadêmica longa, e eu fiz com muito gosto, e tenho paixão até isso. Tenho paixão em formar hoje novos mestres, doutores e alunos nessa direção. Que é o que dá sentido à vida, né? Eu falo todos os dias aqui, eu digo assim, olha, não importa o seu trabalho, se ele é um trabalho modesto ou mais complexo, faça dele sim o seu ganha-pão, mas não perca de vista que aquilo que você faz, de alguma maneira, tem que estar a serviço das pessoas. A gente, como comunicadores e formadores de opinião, o professor Aldo lá dentro da sua função, não importa, você que é pedreiro, você que é encanador, você tem que sentir que aquele trabalho não é só para você ganhar teu pão. Ele tem que estar a serviço de alguém, porque é isso que dá sentido à vida da gente, né? Então o professor falou agora aí, e com muita propriedade, exatamente sobre aquilo que todo dia a gente insiste aqui no programa, né? De cada entrevista, de alguma forma, ser útil às pessoas. Agora, professor, essa honraria, essa homenagem aí recebida, levou em conta o quê? Todo o conjunto da obra do seu setor de pesquisa da universidade ou algum trabalho específico? Não, é o conjunto da obra, Décio. A Ordem Nacional do Mérito Científico é uma das 5 comendas que o governo, o Estado brasileiro, dá aos cidadãos. Não necessariamente só a cidadãos brasileiros, né? Algumas das comendas, ela existe para honrar alguma personalidade estrangeira também. Mas uma das 5 possibilidades de honraria que o Estado brasileiro oferece a cidadãos é a Ordem Nacional do Mérito Científico, que é exatamente essa que eu tive a honra de receber. E ela a ideia é pelo conjunto da obra, quer dizer, a Ordem Nacional do Mérito Científico é dada a pessoas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da educação, da ciência e da tecnologia no país. Essa é a ideia. Há pouco eu conversava com o Dr. César Minelli, ele veio aqui para falar da pesquisa que ele faz dentro do Hospital Carlos Fernando Manzoni, detectando especificamente todo o histórico de pacientes com AVC, dentro da especialidade dele e tudo. E aí eu estou falando com o senhor agora, e nesse caso estamos falando de novo em pesquisas e tudo mais. Num país que não tem uma cultura assim tão evoluída de investir em pesquisa, os investimentos são sempre muito curtos para isso, deveriam ser muito maiores, a menos que no teu caso aí seja uma exceção, mas no geral é isso que a gente vê. Não há muita preocupação com pesquisa e isso nos torna pequenos diante da humanidade que já percebeu que é por aí, que esse é o caminho de um país que queira ser soberano. É pela educação, pela pesquisa, pelo conhecimento. Não há outro caminho mais eficaz do que esse. Daí a minha pergunta também, porque é o seguinte: quando a gente está em Curitiba, a sensação que nós temos é que ela é um outro mundo dentro do Brasil, que ela é totalmente diferenciada do Brasil, ou quase totalmente. Né? E isso acontece e a gente percebe na rua, em qualquer lugar que você for em Curitiba, você nota que é diferente. Mas parece ser um outro país, uma outra cultura dentro de um país. Aí eu pergunto se a Universidade Federal do Paraná se diferencia das outras também por ter esse entorno diferente do restante. Não. Foram muito boas suas colocações, Décio. Em primeiro lugar, desculpe se eu me alongar um pouquinho aqui, mas tem vários pontos importantes que você tocou. Primeiro é isso mesmo, um país, isso é uma história muito conhecida, né? Não existe nenhum exemplo na história da humanidade. Não estou falando da história recente, do século XX, XIX, não, estou falando da história da humanidade. Não existe nenhum exemplo de uma nação que evoluísse sem investimento em ciência, tecnologia e educação. Ponto. Mas você, a indústria é importante, lógico, mas para
pessoa que vai desenvolver o produto na indústria lá tem que ter uma formação adequada e a ciência básica que foi feita aqui atrás que vai ajudar o desenvolvimento da indústria. A gente tem inúmeros exemplos aí, eu ficaria aqui dias contando para você sobre esses exemplos. Então, isso é extremamente importante. O segundo é o seguinte, a ciência não tem fronteiras. Eu não faço a ciência de Curitiba, ou do Paraná, ou do Brasil. Né? A ciência é conhecimento. Então, o conhecimento é o conhecimento da humanidade. Tanto é que a ciência só vale a partir do momento que ela sai do meu laboratório. Né? Enquanto eu estou fazendo aqui, eu posso gerar um resultado brilhante no meu laboratório, ele não serve para nada enquanto ele estiver dentro do meu laboratório. Ele só vai ser útil na hora que outros cientistas no mundo, e não só aqui em Curitiba, tiverem acesso aos resultados que eu gerei aqui, porque é assim que se gera o conhecimento. Cada um vai gerando um tijolinho, né? Então, eu trabalho numa área específica de pesquisa, eu gero um resultado aqui, eu publico. Esse resultado tem que ser publicado em revista internacional, em inglês, para que todas as pessoas no mundo tenham acesso a essa informação. E aí alguém lá na Indonésia vai ler isso e falar, opa, olha, isso aqui vai ajudar um pouquinho na minha pesquisa aqui, vai colocar um outro tijolo. E aí eu aqui, ou alguém nos Estados Unidos, etc. Então é assim que vai se construindo um conhecimento. Então, a UFPR está hoje entre as 10 maiores universidades do Brasil, sem dúvida alguma, para todos os rankings, entre as melhores universidades da América Latina, de acordo com o ranking entre a quinta, sexta, enfim, está aí entre as melhores do Brasil, e ela tem essa posição, assim como a USP, a Unicamp e a Unesp no estado de São Paulo, exatamente pelas pessoas que a compõem, né, pelo trabalho tanto dos estudantes de mestrado, doutorado, que é quem põe a mão na massa, os professores, os técnicos administrativos, e também pelo seu histórico, independente de onde está. Né? Você vê, eu sou um matonense que estou aqui. Se você olhar o meu departamento, por exemplo, tem poucas pessoas nativas aqui de Curitiba, e em todas as universidades do Brasil, na verdade no mundo, né, essa cultura, quer dizer, as pessoas vêm vindo de acordo com as possibilidades, de acordo com o momento, de acordo com a vaga aberta naquele ponto. Então, o que a gente faz, na verdade, é ciência, e ciência tem que ser feita, a receita do mundo tem que ser feita com investimento público, e é exatamente assim, não tem outro caminho. Investimento público se dá por agências de fomento. Então, se você pegar o histórico do Brasil, ele oscila muito. Né? Nós já tivemos momento nos 2 primeiros governos Lula, foi o ápice do investimento em ciência e tecnologia do Brasil, chegando a 1,7% do PIB. O nosso ideal seria 2,5% a 3%. No fim do governo Bolsonaro estava menos de 1%, quer dizer, foi a pior época da história desse país em investimento em ciência, tecnologia, educação, enfim, em cidadania e tudo mais. E agora, gradativamente, a gente espera que comece a voltar novamente. Quando se fala tecnicamente assim, é bom lembrar que nós estamos falando do ponto de vista técnico, científico e não ideológico, né? Da realidade de cada governante. Ponto. E só, né? Mas eu não tenho como esquecer aqui disso e de fazer assim a seguinte pergunta, né? Que eu faria, por exemplo, a um músico, um cara que é músico, que estuda música uma vida inteira e de repente vê prosperando artistas que nunca viram uma partitura na vida. Deve ser muito frustrante esse troço, né? Como deve ter sido essa resistência, por exemplo, na pandemia à vacina, para vocês que queimam umas pestanas nas universidades e tem um conhecimento científico gigantesco, ter que discutir em rede social desculpa a expressão, com o Zé Mané, uma vacina, né? Deve ser doído isso, não, professor? É doído porque mais do que... Porque tem uma discussão, vocês certamente acompanhou, e tem gente que acredita até hoje que a Terra é plana, né? Veio muito nessa mesma toada. A questão é que a pessoa que acredita que a Terra é plana, ela é imbecil por si só. Então, não está incomodando ninguém. Mas a pessoa que comanda um país e diz que a vacina não funciona, e mais do que isso, inventa uma droga que não funciona, a tal da cloroquina, provadamente que não funciona, e pior, que pode prejudicar, esse comportamento não prejudica a si próprio, esse comportamento prejudica a população do seu país, esse comportamento leva à morte. Existem vários dados científicos que mostram que metade da população brasileira que morreu graças à Covid, que foram mais de 750 mil pessoas, metade dessas pessoas teria sobrevivido caso houvesse um comportamento minimamente
civilizada por parte dos representantes do nosso país na época. Então, isso é muito sério. Então, além do comentário que você disse, quer dizer, que é doído você ter que lutar, falar assim, gente, que absurdo, a vacina salva vidas, nós estamos aqui hoje graças à vacina. No início do século XX, a expectativa média de vida do brasileiro era de 40 anos. A expectativa média de vida, veja que absurdo, nós estamos hoje com uma expectativa de quase 80, 77, 78 anos. Isso graças à vacina. Fundamentalmente graças à vacina e graças à química, né? Antibiótico, a novas moléculas, novas drogas que apareceram aí para curar doenças, etc. Então a ciência nos traz isso. A ciência nos faz isso. Eu estou aqui em Curitiba hoje, aqui no quartinho aqui da minha casa, e você está aí em Matão, nós estamos conversando. Olha que coisa, isso é ciência. As pessoas estão nas suas casas hoje com um aparelho de TV ou aparelho de rádio ligado e ouvindo a nossa conversa, cada um no seu lugar. Isso se deve à ciência, isso não é vontade de alguém que falou, opa, vamos fazer isso aqui agora e fez a luz. Não é isso, não. Isso se deve à ciência. Então, a gente depende fundamentalmente disso. E quando você tem um negacionismo, um obscurantismo, e mais do que isso, uma luta contra o desenvolvimento da ciência, isso afeta fundamentalmente a vida das pessoas. Isso é criminoso. Isso é muito triste, muito triste. Muito triste, é frustrante também para quem estuda, se mata uma vida inteira, se dedica para depois discutir com algo tão sem embasamento. Vou repetir aqui outra vez, nós não estamos e nem cabe mais, já nem deveria ter cabido no passado, discutir ideologia e misturá-la com ciência. Nem devia ter acontecido e nem tampouco estamos discutindo ideologias. Nós estamos discutindo atitudes efetivas tomadas, opções e escolhas feitas, e é delas que nós estamos falando. Vamos deixar bem claro, doutor? Sabe o que eu acho triste, Décio? É você ter a necessidade de explicar isso que é tão óbvio. Né? As pessoas têm que entender que, independente de qualquer coisa, suponha que estivéssemos aqui discutindo posições políticas. Suponha, o que não estamos fazendo, você deixou muito bem claro, mas suponha que estivéssemos. Seria um direito nosso. As pessoas têm que aprender que pensar diferente, desde que não se cometa crime, pensar diferente é o jogo da democracia, a gente tem que respeitar. Eu tenho inúmeros colegas cientistas que pensam diferente de mim, graças a Deus, porque com eles eu aprendo também. Posso discordar, discordo muitas vezes, mas aprendo. A democracia, o jogo da democracia é saber conviver com o diferente. Exatamente. E baseado em dados. Quando você simplesmente se incomoda porque a pessoa pensa diferente de você, o problema é seu, não é da pessoa. Lembrou Voltaire agora, como é que ele diz? Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo. Acho que era isso, né? Exatamente isso. Exatamente. Não sei se eu reproduzi ao pé da letra, mas basicamente foi isso que disse. Ele ficou até hoje com a maior frase da existência dele. Bom, essa é a ideia. Agora, tudo bem, a química, a ciência, vocês conduziram a gente até uma longevidade de 77, 78 anos, mas isso nos aproximou de doenças degenerativas que estão atingindo muito as pessoas. E agora, como é que está a ciência, particularmente agora em cuidar desse inimigo que veio de encontro à longevidade? A longevidade foi caminhando e essas doenças degenerativas vieram ao encontro e abraçaram as pessoas de mais idade. E agora, como enfrentar essas doenças aí? A ciência de 0 a 10 está em que posição, mais ou menos, na sua opinião? Veja, Décio, não é a minha especialidade, eu né? Sei. Eu trabalho na área, mas assim, como curioso, né? Como cidadão, como cientista, é lindo isso. Veja que a gente tem os nossos desafios, eles vão se colocando de acordo com o passo que a gente dá, né? Isso é uma coisa importante para a vida como um todo, né? Eu não posso me preocupar com o que vai acontecer daqui a 20 anos, eu preciso viver hoje, né? E o conhecimento é exatamente assim, quer dizer, conforme você vai adiantando, as pessoas falam assim, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença nova. Não é nova. O que acontece é que as pessoas, como estão vivendo mais, acho que esse é um ponto que você levantou, como estão vivendo mais, existe uma incidência maior, porque o Alzheimer é uma doença, basicamente, na sua grande maioria, de pessoas com um pouco mais de idade,
creio não estar falando nenhuma bobagem com relação a isso. Então, você resolve um problema e outros aparecem, mas ainda assim está melhor do que antes, né? Quer dizer, eu prefiro viver 77 anos com risco, na média, né? Eu quero chegar aos 110, 115 por aí, vamos lá. E bem, mas eu prefiro que a média da população chegue perto dos 80 anos, com uma parte delas tendo doenças que não tinham lá na morte dos 40, do que todo mundo parar lá na média dos 40. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Você vê no início, no final dos anos 1980, quando a AIDS chegou, isso que era a grande pandemia, né, do final do século XX, as pessoas, primeiro, inicialmente não se conhecia nada a respeito da doença, e segundo, era uma sentença de morte. Hoje, nós já temos, ninguém mais morre de AIDS hoje. Nós temos uma série de pessoas convive com AIDS, com uma série de medicamentos. Olha, essa é a ciência. Quer dizer, em primeiro lugar, você descobre qual é o causador do problema, qual é o vírus, você descobre como que o vírus age e continua descobrindo, e aí você encontra tratamento, encontra novas moléculas, aí é a química mesmo, encontra novas moléculas para impedir algum tipo de ação do vírus no organismo, né? Então, hoje, a gente já está, então você fala assim, poxa vida, olha que desgraça. Sim, mas a gente vai aprendendo e graças a isso, senão, imagina, a população teria sido não dizimada totalmente, mas imagina a quantidade de perda humana que a gente teria não fosse os novos medicamentos que vão chegando. Então, acho que o interessante, o bonito da vida, na verdade, né, é que a gente está sempre, às vezes uma coisa boa, às vezes uma coisa ruim, mas a gente está sempre sendo surpreendido pelos fatos. E a gente sabe da resposta. A história da pandemia da Covid, que é a mais recente, eu acho que é a demonstração mais linda de como a ciência é fundamental. Veja que entre descobrir o vírus, os primeiros casos, e ter uma vacina pronta foi 1 ano. Isso é uma coisa inacreditável. Inacreditável, porque, em primeiro lugar, tem que conhecer o vírus, tem que conhecer como o vírus age, tem que conhecer a biologia do vírus, tem que conhecer a geografia, né, como que ele se dissemina, tem que conhecer como que a gente consegue impedir a transmissão e qual é o tipo de medicamento. Então, se não fosse todo o conhecimento científico embasado já existente, a resposta não viria dessa forma. Mas, professor, estou conversando aqui com o professor Aldo José Gorgatti Zarbin, que é matonense, mas professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, que, como vocês viram nas imagens aí no começo da entrevista, acaba de receber a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo recebido a homenagem das mãos do presidente da República, do vice-presidente, do Ministério, do ministro da Ciência e Tecnologia, entre outras autoridades que concederam essa honraria para ele. Tudo bem, é verdade mesmo que em pouco tempo a ciência, a humanidade providenciou a vacina, ainda que seja passível aí de melhorar e tudo mais, mas foi muito rápido realmente. Agora, para o leigo como eu, cidadão comum também, ele fica um pouco abismado assim. Poxa, como é que conseguiram inventar uma vacina para a pandemia, pouco tempo depois de se instalar uma pandemia, e nós estamos convivendo há décadas com o câncer e não tem cura, doutor? Né? Alguém poderá dizer. Por que em relação ao câncer está faltando investimento, boa vontade política em investir? Até nesse caso aqui vou reverenciar um outro grande batonense, hein? O professor Nelsinho Toriossi, que na Universidade Federal de Goiás está lá com um estudo bem avançado e que dá resultados muito eficazes nos testes nessa fase toda que eles estão lá. E por esse trabalho deles na Universidade de Goiás, eles pretendem e estão conseguindo detectar, diagnosticar a existência de algum câncer no organismo de uma pessoa, sem precisar exatamente onde é, mas saber que a pessoa tem células cancerosas a partir da cera do ouvido. E quem está diante desse trabalho lá na Universidade de Goiás é um matonense também, para o nosso orgulho, o professor Nelsinho Toriossi. Mas por que será que, por exemplo, numa área como essa, a ciência não evoluiu tanto? Eu sei que não é a tua área, mas alguma noção de faltou investimento para isso, ou é muito complexo e demanda realmente todo esse tempo até que um remédio cure efetivamente e a cura não se restringe apenas em detectar precocemente uma célula dessa, doutor, ou professor?
Eu tenho medo de falar sobre isso, que não é minha área mesmo, de falar bobagem, mas eu tenho algumas coisas que eu posso dizer. Assim, primeiro, que o câncer não é o câncer, né? São os câncer, cada um é um tipo, né? Segundo, que houve muita evolução. Tem gente que fala que são poucos os cânceres que matam hoje, desde que detectado logo no início. Terceiro, que no caso do câncer, a gente tem aí uma reprodução desgovernada de células, né? E aí é a coisa é um pouco diferente, quer dizer, as razões pelo qual isso ocorre são muito mais complexas, biologicamente falando. Eu não posso ir muito mais a fundo além disso, Eu porque realmente não é a imagino. minha área. É, Mas, enfim, eu acho que não é falta de investimento, não. sim. O importante também é ter essa clareza, né? Câncer, há pouco tempo atrás, também era como é que chama isso? Um atestado de morte, né? Hoje são poucos cânceres, a grande maioria deles aí, um grande número significativo é passível de cura desde que descoberto a Isso. tempo, enfim, então, É, por, mas é mais complicado mesmo. por saber que não é a sua especialidade, que eu dirigi a minha pergunta nesse sentido. De um modo geral, você acha que falta investimento? Eu Não. procurei deixar muito mais na questão das políticas de investimento Aham. nessa pesquisa do que propriamente na particularidade do organismo da pessoa, essas coisas todas, sabe, porque eu sabia que Uhum. não era. E na tua, qual é a onda do momento? O que está rolando nessa área sua da química que está revolucionando? O que está acontecendo aí no seu setor, afinal? O meu trabalho científico, eu trabalho com nanotecnologia, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso em algum momento, né? Uhum, Nanotecnologia é a matéria em escala de tamanho muito, 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 muito pequena, assim, alguns nanômetros. Para a gente ter uma noção aí, a matéria quando é composta por muito poucos átomos, né? A matéria normal, ela é formada por trilhões, trilhões, trilhões e trilhões e trilhões de átomos, um número absurdamente grande. Quando você reduz isso algumas centenas e poucos milhares de átomos, a matéria se comporta de uma forma diferente e ela nos dá respostas diferentes àquilo que nos interessa. Com aplicações, inclusive, à medicina. Inclusive, existem várias propostas de cura de câncer, de tratamento de câncer, envolvendo esses nanomateriais. Então, o meu trabalho central é isso. E, especificamente, trabalhar com alguns nanomateriais para dar resposta na área de energia. Então, meu interesse é desenvolver materiais, hoje, muito focado em baterias uhum. e em materiais para converter energia solar em energia elétrica, para fotovoltaico. Bateria, especificamente, que é o foco que eu tenho gostado bastante ultimamente, a ideia é quando você está com o seu celular ou com o seu laptop, você tem uma bateria que é a bateria de íon lítio, né? Hum. Que é o que revolucionou. Meu celular está aqui. Isso só foi possível graças a essa tecnologia, a bateria de íon lítio. Inclusive, deu o Prêmio Nobel de Química aos seus descobridores há 2 ou 3 anos atrás. A bateria de íon lítio, ela permite um grande armazenamento de energia e ela permite a miniaturização, né? Baterias pequenas, de modo que eu posso colocar em dispositivos aqui, como telefone Uhum, celular, uhum, e falar durante um dia todo, às uhum. vezes, sem ter que abastecer a bateria. Qual é o problema hoje da bateria de um lítio? Você provavelmente já noticiou alguma vez aí celulares que explodem, por exemplo, né? Mas ia ser a minha pergunta seguinte. Porque esses dias o senhor estava dizendo, por coincidência, eu estava vendo uma bateria comum, estacionária, para alimentar um motor elétrico de barco, vai. Mas é muito pesado, aquele troço tem 30 quilos, é um negócio. Aí eu estava vendo uma bateria lá também de 100 amperes, lá, 100 amperes e tal, mas de lítio, que tem 5 quilos só, né? Quer dizer, o negócio. Mas aí alguém falou lá, mas cuidado, porque a bateria de lítio do celular explode, se explodir uma bateria dessa no bar, no barco. Então a pergunta que eu ia te fazer era exatamente isso. A bateria explode mesmo do celular? Esse é um dos problemas, obviamente que não tem explosão todo dia, né? Mas Uhum, isso acontece, vira e mexe. É um problema da tecnologia do lítio, né? Em primeiro lugar, que o ambiente onde as placas estão trabalhando lá, que é o que a gente chama de eletrólito, é um composto inflamável, e existe um problema que a gente chama de formação de dendritos, que o lítio começa a crescer e juntar de um lado para o outro onde não poderia, dar um curto-circuito, uhum, e na presença de material inflamável ela explode. Então, é o problema do lítio e
eletrólito ambiente no qual a bateria precisa estar para que ela trabalhe. Então, o meu trabalho de pesquisa hoje é tentar resolver esses dois problemas. Um é trocar o lítio por sódio ou potássio. Você fala assim, o que significa isso? O lítio, por exemplo, é um metal com pouca distribuição geográfica, existem 3 ou 4 países que têm lítio, e, portanto, de pouco acesso e um pouco mais... A tendência é subir o preço, além de se fazer tudo que se pretende fazer com bateria de lítio, não vai ter lítio no planeta para suprir tudo isso. Então, se você consegue trocar o lítio por outro elemento, como o sódio, por exemplo, que é extremamente abundante, ele é sustentável, porque você extrair sódio é extremamente simples comparado com lítio, que tem um impacto ambiental enorme, e ainda por cima o sódio impediria a formação desses dendritos que causa esse problema que eu acabei de citar para você, de curto-circuito. Então, essa é uma das coisas que a gente procura, trocar o lítio por sódio, e a outra é trocar esse composto orgânico inflamável por água. Uhum. Então, a minha pesquisa aqui é procurar uma bateria que seja à base de água, portanto, totalmente segura, e usando sódio ou potássio ao invés de lítio. Então, esse é o trabalho. Então, para isso, a gente precisa quase que reescrever a bateria, né? São outros materiais para trabalhar nos eletrólitos, outro tipo de dinâmica, enfim, a gente tem que estudar todo o processo minha gente, de formação. O celular que você tem às suas mãos hoje passou por conhecimentos há talvez décadas atrás, ou até antes, foram evoluindo. Hoje você fala, puxa, que beleza que é um celular na nossa mão, olha o que ele faz, mas não foi. E você pode estar ouvindo agora o professor Aldo falando isso, e daqui a alguns anos, sei lá quantos, fala, puxa vida, ainda bem que a bateria agora é a água e a sal do mar, o sódio, enfim. Você tá entendendo? Mas foi do dia que você estava ouvindo, os caras estavam estudando isso aí lá, ó. E é assim a vida, né? Então, por aí você vai vendo que a qualquer passo que você dá, ou qualquer coisa que você toca, ou você tem química, ou tem ciência e tecnologia na história. Tá mais do que nunca, tá no seu dia a dia, o carro que você anda, tudo, seu computador, teu mouse, a tua ferramenta que você usa, tudo passa pelo que esses caras estudam e dedicam uma vida inteira a isso, né? Então, gente, da próxima vez, não discute assuntos que você não conhece, às vezes, né? É só porque alguém te recomendou. Vamos pela cabeça aí de quem está aí exatamente se dedicando a isso tudo, e mentes geniais como do professor Aldo, que, para o nosso orgulho matonense, recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico recentemente, e é um matonense, e nos deu a honra de tê-lo aqui no programa exatamente para anunciar a toda a sua Matão, mais essa sua conquista pela qual a gente, mais uma vez, agradece, né? Em nome de todos os matonenses, se eles assim me permitirem, transmitir a você o nosso orgulho, né? Por ter um matonense tão ilustre assim. Eu desejo que você avance aí sua carreira toda, sempre com grande sucesso, viu, professor? Muito obrigado, Edson, a você e a todo mundo. Eu quero deixar bem claro aqui que Matão faz parte do meu DNA, viu? Eu levo Matão comigo aonde quer que eu vá. Inclusive, a minha formação científica, humanitária e a minha formação de gente, eu devo muito a Matão. E isso reflete na ciência que eu faço. Eu digo que eu saí de Matão, mas Matão não saiu de mim e não sairá jamais. Espero que... estou sentindo falta já, espero chegar em breve aí de novo para abraçar todo mundo. Você está vendo que cientista tem sentimento, viu? Quando você fala em cientista, as pessoas pensam num cara... o Aldo, quem está ouvindo pelo rádio, porque o programa está no rádio, na TV, quem está pela TV não, quem está pelo rádio deve estar pensando, esse cara deve ser igual o cabelo do Einstein, aquele troção assim, deve ter um óculos na ponta do nariz, certeza. E não, aí está um cara jovem, descolado, e que nos orgulha aí com a sua presença aqui. E muito obrigado, viu, professor? Sucesso sempre, e quando vier aqui, passa também aqui com um tempo para a gente tomar um café aqui e visitar os amigos. Com muito prazer, muito obrigado e um grande abraço, um grande beijo a todos os meus conterrâneos aí, estou morrendo de saudade de vocês, viu? Obrigado, Décio. Abração a você. Até mais. Obrigado, professor.